Seja bem-vindo para mais um estudo da Palavra de Deus. Você, estudante da Palavra de Deus, que você pegue a sua Bíblia, se prepare para mais uma lição, a nossa sexta lição desse trimestre. E nós estamos falando sobre oração. E hoje vamos ver a oração de Davi. Orar é se transformar. Orar é se transformar. E está baseado em 2 Samuel, capítulo 22. Então já abra sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 22, e vamos estudar a palavra de Deus. Quero convidar você, antes de mais nada, fechar os teus olhos e nós vamos orar. Vamos pedir a Deus a direção para esse estudo. Vamos suplicar ao Senhor que Ele fale ao nosso coração e que não apenas ouçamos, mas coloquemos em prática. Pai amado, nós louvamos a Ti, ó Deus, porque Tu és o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. E neste dia, ó Deus, queremos estar estudando a Tua palavra, desejamos, ó Deus, aprender mais contigo. Então, fala conosco, usa a Tua palavra ao falar aos nossos corações, que o Teu Espírito tenha liberdade para nos ensinar. Essa é a nossa súplica, no nome de Jesus. Amém. Abriu a sua Bíblia? Então nós vamos estudar a palavra do Senhor. É preciso primeiro trazer à memória quem foi Davi. Davi era o filho mais novo de Jessé, de Belém de Judá. Era bastante jovem quando cuidava das ovelhas de seu pai. Quando Deus rejeitou Saul como rei de Israel, o profeta Samuel foi enviado por Deus para ungir Davi, rei de Israel. Contrário do que o profeta viu em Saul e nos irmãos de Davi, apenas a aparência, o Senhor viu o coração de Davi. Tempos depois, Davi foi servir o rei Saul. Derrotou Golias, o gigante filisteu, e passou a ser aclamado pelo povo. Trouxe com isso a inveja de Saul, que procurou matá-lo. Davi então tornou-se um fugitivo e por algumas vezes teve a oportunidade de matar Saul, mas tinha no coração a certeza de que não caberia a ele tomar o reino com suas forças. Nas palavras do profeta Samuel ao rei Saul, poderíamos resumir a vida de Davi. 1 Samuel capítulo 13, verso 14 diz assim: já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo. Porquanto não guardastes o que o Senhor te ordenou. O significado da palavra transformar é importante para o estudo de hoje. Então, no dicionário, nós temos os seguintes significados: dar nova forma, passar a possuir uma nova forma, alterar o estado de, converter, mudar a feição, a natureza de, transfigurar. A oração, ela transforma quando não apenas buscamos a Deus, mas estamos com Deus. Não apenas usamos a oração como forma de pedir, mas em momento de encontrar-se com Deus. Dá espaço para Deus em nossa vida. Sam Tipt, no seu livro O Fator Oração, traz um conceito importante sobre oração. Orar é buscar conhecer
a Deus. Precisamos então compreender o valor da oração como um encontro para conhecimento e transformação de nossa vida. Aquele simples jovem pastor de ovelhas tornou-se o grande rei de Israel, não por suas qualidades, não por sua força mental, nem por sua liderança, não por sua inteligência ou por qualquer mérito humano. Davi, ele conheceu a Deus através de sua vida de oração, de suas experiências com Deus, aquelas em que acertou e naquelas que errou, que fracassou também. E a cada encontro, sua vida foi sendo transformada e usada por Deus. Então, utilizando o texto de 2 Samuel, capítulo 22, nós vamos caminhar em nosso estudo com o objetivo de sermos também transformados pela vida de oração. Então, Bíblia aberta, coração aberto, ouvido aberto à voz de Deus. Orar é se transformar, estando perto do Senhor. Vamos ler 2 Samuel, capítulo 22, de 1 a 7. Falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. E disse: o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte, o meu refúgio. Ó Deus, da violência tu me salvas. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Porque ondas de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia, invoquei o Senhor, clamei a meu Deus, e ele, do seu templo, ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Note que nos primeiros versos, Davi fala de quem é o Senhor na sua vida. É a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu rochedo em quem refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte e o meu refúgio. Eu pergunto para você, são conceitos ou experiências? Para dar uma olhada de novo. Conceito ou experiência? Claro que são experiências. Experiências que levaram Davi a reconhecer Deus em sua vida. E ele reconhece dessa forma, porque ele experimentou esse estar com Deus. Aquele que guarda, aquele que protege ele de todos os males que estavam se levantando contra a sua vida. Note ainda que, na sua maioria, são lugares e objetos de proximidade. Davi deixa claro que sua segurança estava em permanecer junto a Deus, fortaleza, refúgio. Somente passaremos por transformação no tempo que estamos junto a Ele. Somente teremos uma vida transformada no tempo que estivermos com Deus, lado a lado, experimentando mais e mais de Deus. Oração não pode ser um simples conceito de buscar, mas o princípio de estar com Deus.
A certeza de Davi era de que ele podia invocar ao Senhor e estaria livre dos seus inimigos, porque o Senhor o defenderia. Hoje, celebramos o Dia dos Pais, segundo domingo de agosto. Portanto, observe aqui uma analogia. É o filho ao lado do pai, e aí ele se sente seguro. Mas se ele estiver perdido, ou se ele estiver distante do pai, sente-se inseguro, com medo, à mercê dos perigos. A vida de oração é a constante presença de Deus conosco e o nosso compromisso de estar com Deus, não apenas em um momento, mas sempre. Ouça as palavras de Sam Tipton no mesmo livro, O Fator Oração. Quando encontramos o Deus Santo, nós precisamos nos curvar diante dele. Seu fogo consumirá o pecado que mancha nossos corações e nos separa dele. A transformação será inevitável no nosso convívio sincero e fiel com Deus. Nossa vida não será a mesma. Nosso pensamento não será o mesmo. Nossas ações não serão as mesmas. Toda mudança começa a partir do coração, do interior do ser humano. Seremos levados à confissão dos nossos pecados. Seremos conduzidos a pedir a Deus perdão. Seremos purificados pela graça e pelo amor de Deus. Seremos transformados pelo Senhor. O estar com Deus levou Moisés a ter o rosto iluminado pela presença de Deus. O estar com o Senhor levou Davi a ser um homem segundo o coração de Deus. O estar presente é extremamente importante na presença do Senhor. Sigamos com o nosso estudo. Orar é se transformar aprendendo com o agir de Deus. 2 Samuel, capítulo 22, é o texto base, a partir do verso 8 até o verso 16. Então a terra se abalou e tremeu. Vacilaram também os fundamentos dos céus e estremeceram, porque ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça e da sua boca fogo devorador. Dele saíram carvões em chama. Baixou ele os céus e desceu, e teve sob os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou, e foi visto sobre as asas do vento. Por pavilhão pôs ao redor de si trevas, ajuntamento de águas, nuvens dos céus. Do resplendor que diante dele havia, brasas de fogo se acenderam. Trovejou o Senhor desde os céus, o Altíssimo levantou a sua voz. Despediu setas e espalhou os meus inimigos, e raios os desbaratou. Então se viu o leito das águas, e se descobriram os fundamentos do mundo, pela repreensão do Senhor, pelo iroso resvolgar das suas narinas. Os povos pagãos, eles tinham como seus deuses os elementos da natureza. Seus ídolos simbolizavam aquilo que eles não podiam compreender. Davi, ele revela no seu cântico o Deus Supremo sobre todos os elementos da natureza. O Criador de todas as coisas se manifestando com poder e glória. Poderia ele estar se lembrando da entrega da lei no Monte Sinai e tantas outras intervenções de Deus.
Meu querido, a partir de conhecer o agir de Deus na história, a oração de Davi torna-se mais que pessoal. Torna-se um momento de adoração, na certeza de que tinha o privilégio de falar, conversar com Deus Altíssimo. Aquele que faz a terra tremer, que faz os elementos da natureza tornarem-se insignificantes diante do seu resplendor e poder. Suas experiências com Deus, no período de pastoreio de ovelhas, eram aulas aprendidas e aplicadas na sua vida. É este grande Deus que vem em socorro do seu servo. É este poderoso Senhor que não abandona Davi nos piores momentos de sua vida. Meu amado, quando aprendemos sobre o agir de Deus, sobre o seu poder, quando aprendemos que Ele é, a partir das experiências com Ele, somos transformados. Lembra-se quando Golias desafiava o exército de Israel? A segurança de Davi em Deus era contagiante e maravilhosa. Ele sabia o que Deus podia fazer. Ele acreditava porque ele aprendera sobre quem Deus é por experiência de vida, na sua vida de comunhão com Deus. Nas batalhas, ele perguntava a Deus como deveria agir, se deveria ir ou não. Não acreditava nos seus conhecimentos sobre Deus, mas aprendera a crer e obedecer à voz de Deus. E tudo isso vendo o agir de Deus na sua própria vida. Estando constantemente com os olhos atentos ao Senhor. Davi queria estar onde Deus estivesse. Porque se ele não fosse, Davi não queria estar lá. Quando ele se esqueceu disso, caiu. Quando ele se afastou desta concepção, desse princípio, pecou. Quando desejou saber mais do que precisava, lembra do censo? Ele viu a mão do Senhor pesar sobre o seu povo. Meu querido, você serve ao Deus onipotente. Aprenda com o seu agir, para que a sua vida de oração seja a partir de quem é Deus. Não apenas do seu conhecimento teórico, o seu conhecimento humano, mas da sua relação íntima com Ele, porque é nesta relação que você vai se transformando em dependente. Você vai se transformando naquilo que Deus quer que você seja. Você vai se transformando a partir da oração. É a mudança. Davi falhou, como nós falhamos. Mas Davi acertou, como nós podemos também acertar, como nós devemos acertar. Terceiro lugar, orar é se transformar quando se rende à mudança. Deus, ele toca no coração para que os seus servos permitam o seu agir. Saul falhou porque ele não deu espaço para Deus. Saul falhou porque ele não quis obedecer a Deus e por isso ele foi reprovado. E por isso ele perdeu o reino, e por isso ele perdeu a bênção de ver a posteridade da sua descendência ocupar aquele lugar do trono. Davi, pelo contrário,
ele foi submisso à mudança. Ele esperou o tempo de Deus na sua vida. Ele sempre esteve atento e obediente à voz de Deus. Observe as suas declarações nos versos a seguir de 2 Samuel, capítulo 22, versos de 29 a 32. Tu, Senhor, és a minha lâmpada. O Senhor derrama luz nas minhas trevas, pois contigo desbarato exércitos, com o meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? Não se engane em pensar que estamos falando de um homem perfeito. Já vimos que Davi não era. Mas de um homem submisso. Isso Davi era. De um homem que se rendeu ao Senhor para ser o que Deus queria que ele fosse. Quando lemos os seus cânticos, enxergamos um servo que busca cada vez mais ser moldado pelo Senhor. Um servo que tem coragem de desejar a mudança. Um servo que tem coragem de permitir a mudança e a transformação na sua vida. Observe os textos que mostram essa atuação maravilhosa de Deus na vida de Davi e a disposição de Davi de viver com Deus. Quando ele pecava, ele confessava os seus pecados. Salmo 32, verso 5 diz assim: confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Davi, ele não era arrogante. Ele sabia que era pecador e que precisava de Deus. Salmo 51, versos 6 e 7. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ensopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Davi, ele mantinha em consideração a palavra de Deus para obedecê-la. Ouça o cântico dele no Salmo 56, verso 4. Em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança, e nada temerei. Que me pode fazer o mortal? Davi, ele confiava em Deus de todo o coração. Salmo 31, verso 14. Quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus. Davi, ele dependia totalmente do Senhor. Salmo 23, verso 1 e 3, salmo muito conhecido, mas presta atenção neste cântico de dependência. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso e refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Davi, ele desejava ter um coração puro e um espírito reto diante de Deus. Salmo 51, verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Davi amava a Deus.
Salmo 18, verso 1. Eu te amo, ó Senhor, força minha. Davi tinha Deus como a sua esperança. Salmo 39, verso 7. E eu, Senhor, que espero, tu és a minha esperança. Davi desejava a presença de Deus. Salmo 27, verso 4. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Davi, ele queria aprender com Deus. Salmo 27, verso 11. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana por causa dos que me espreitam. Meu amado, cada texto desse, é uma oração. Cada texto, cada cântico de Davi é uma oração que ele dirige a Deus. E cada oração é uma verdadeira entrega, um verdadeiro reconhecimento de quem o Senhor é e o que ele faz na vida do seu servo. Querido, oração é transformar por rendição. É a transformação por rendição do servo ao seu Senhor. É entrega de vida ao Deus que dá vida. Eu quero convidar você a conversar com o Senhor nesse dia. Nós temos o nosso espaço de oração e no dia de hoje o convite para você, se você observar, é conversar com Deus, é falar do seu coração para o coração de Deus, é estar se preparando para uma mudança, porque quando conversamos com Deus, estamos tomando coragem para Ele começar a mudar. Eu quero convidar você a separar esse momento, separar um momento desse dia para essa conversa. E nessa conversa com Deus, você permitir que Ele trabalhe no seu coração, que Ele transforme o que precisa ser transformado, que Ele mude o que precisa ser mudado. Mas você não pode esquecer que você tem que continuar a ficar perto dEle, ou estar perto dEle. Você precisa conhecer o agir de Deus na sua vida por experiência. E você precisa ter coragem de mudar. Estando perto de Deus, seremos transformados. Entenda que oração é estar com Deus, não apenas buscar, pedir, mas estar com Ele. E estando com Ele, a gente conversa e a gente permite que Ele transforme cada um de nós naquilo que Ele quer que sejamos. Eu quero convidar você, desafiar você a fazer isso, para que a oração seja transformadora da tua vida. Vamos orar? Pai amado, obrigado por esse estudo de hoje, ó Deus. Obrigado porque o Senhor é Deus presente, é Deus de transformação, de mudança. Pai, nós não queremos mais orar apenas para te pedir, mas queremos estar contigo, para que tu comeces a mudar a nossa vida naquilo que tu queres mudar. Pai amado, nós sabemos que toda mudança é difícil, mas toda mudança contigo é maravilhosa. Então nos ensina, nos fortalece, nos ajuda a essa mudança, para que a nossa vida seja aquilo que tu queres que sejamos. Obrigado, Deus, pela vida do teu servo Davi, que nos seus cânticos demonstram todo o desejo, toda a disposição de mudar. Que sejamos também servos com disposição
para sermos transformados pelo teu amor, pela tua graça, pelo teu poder. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Que você vá além de uma lição. Que você, neste dia, assuma o teu papel de servo, disposto a mudar, e use a oração como ferramenta de transformação. Que Deus te abençoe.